Eu tava voando na faixa preta, 4 campeonatos seguidos, ganhando um campeonato aqui em Curitiba, chamei minha família toda. Mãe, casado na época, filha, irmã, sobrinho, todo mundo me vendo lá. E eu, uma luta, 2 lutas, 3 lutas final. Falei, nossa, esse eu vou amassar. Eu nunca faço isso. Quando eu vi começou a luta, já... Quase saímos do tatame, voltamos, já fui pra dentro, ele me pegou quase um beisebol. Só deixou armado. E eu fui... Nem viu. Paguei. Quando eu acordei com as pernas pra cima assim, eu só pensava assim, caramba, logo família. hoje, minha família, minha mãe, cara, minha mãe. It's time! TFCast, o podcast da TFO. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Mais um episódio aqui do TFCast, o podcast da TFO. Eu sou o Pedro Abdala, você já me conhece. Estamos aqui com o Cristiano Rodrigues Padilha, nosso querido professor de artes marciais. Ó, se você quiser fazer qualquer tipo de aula de boxe, muay thai, jiu-jitsu, o que mais tem lá na Urso? Capoeira. Capoeira, ó, Urso MMA, lá na Rua Canadá, 1880. 1880. Fala com o homem aí. E aí, meu querido, tudo certo? Tudo tranquilo e calmo, meu jovem. E você? Tô nervoso, porque quando eu tava Mais pensando... um cara da comunicação, Cara, nós só não, estamos a trazendo encrenca só. Cara, né? a gente tem que parar de trazer esses caras, porque eu já falei, eles vão começar a fazer aquelas anotações falando assim, olha, quando acabar o podcast, Faz assim. faz assim, cara, olha, você tem que começar assado, você tem que olhar pra câmera, entendeu? Você tem que fazer um negócio mais articulado, fala sorrindo, Isso. essas coisas assim, daí ele fica lá. Não, faz Estamos aqui parte. com ele, Rogério Tavares. Opa, e aí, tudo bem? Grande monstro, faixa preta da vida aí como um todo, porque o cara, na verdade, todo mundo parece que todo mundo tem 24 horas. Você vai ver o Instagram do homem, 48. tem 89. Tá, com Porque o que esse cara faz aqui, misericórdia. E aí, 200 tudo certo? treino no dia. Não, cara, fora a dieta, filho, a Paris, né, que é o... cachorro. Eu não sei se você já Corre. viu que ele faz um treino com corote. Você já viu? Não? Ah, tem também. Essa do corote eu não tava sabendo, não. É um equipamento que ele pesa, mas ele tem água dentro, assim, né? Só que o cara colocou uma água colorida ali, então ele Isso. parece que você tá fazendo uma batida de corote. Aí dá uma motivada no cara, O né? cara fala que sextou daí, né? Deus o livre, depois eu preciso pegar essas dicas. Olha então. Tudo certo, meu querido, como é que você tá? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo. Prazer é nosso, cara. Bacana. Rogerião, a gente sempre gosta de começar falando sobre como o cara começou na vida, coisa parecida com isso e tal, mas o que a gente, na verdade, tá mais curioso, assim, cara, essa mudança que você teve com, principalmente sair, digamos, de um jornalismo mais formal, né? Pô, Globo Esporte, cara, todo mundo sabia quem que era Rogério Tavares, nesse... Pá! Você acabou saindo como diretor, você era a parte de Editor-chefe. Editor-chefe, É. cara, como tudo e tal. E hoje, pô, estando na Cap TV lá, não sei se você ainda tá fazendo outros trabalhos em relação a essa parte de comunicação. Como é que tá hoje, cara, tudo isso? Então, são vários fatores, assim, mas tudo gira em torno de que eu sempre fui um cara que me incomodava em ficar acomodado. E a televisão, ela me deu muitas alegrias, durante muito tempo. Só que eu sempre olhei Pra frente. pra frente. E eu percebi, em certo momento, que ela ia acabar e eu ia ficar batendo do teto. E para mim, bater no teto, puxa, eu preciso respirar, entendeu? E aí eu comecei a estudar Direito. E eu era apresentador. Nesse tempo que eu estava estudando Direito, já com 40 anos já, eu virei editor-chefe. E continuei estudando Direito. Porque as pessoas, poxa, Rogério, mas para que você está aqui? A vida não é isso aqui. E muita gente que trabalha na televisão, e não digo só aqui na RPC, em vários lugares, quando sai da RPC, o mundo acaba. E eu, desde que entrei, eu falei, o mundo não vai acabar, o mundo vai começar a se abrir quando eu sair. E daí, quando eu saí, foi meio turbulento, porque era a pandemia, entendeu? Eu me formei no meio da pandemia. Só que no final das contas foi bom, porque me deu uma motivação extra, eu consegui trabalhar de casa,
né? E fazer as coisas para subir na carreira, porque querendo ou não, né, velho? Tava começando uma carreira nova. Diferente, um mundo novo, né? É um mundo novo, eu era faixa branca. E agora, eu, se bobear, eu sou um azulzinho. Roxa. Entendeu? Um azulzinho. Um azul plus. Mas, e eu aproveitei esse tempo que tava meio pandemia e tal, tava formado, saí da TV e estudei. Aí pós-graduação aqui, contato aqui, pós aqui. E valeu muito a pena. E eu tava assim, meio afastado da comunicação, eu usava mais as redes sociais e tal. Aí o Atlético me chamou. Tava com um projeto legal lá, eu tinha trabalhado com o Serginho Tavares, que é o diretor lá da Rede Furacão. Falou, cara, você tá faz 2 anos parado aí de comunicação, quer voltar? Falei, não sei, vou pensar. Aí ele me chamou, eu fiz um jogo. Aí voltou. Acendeu. o fogo. Acendeu. Eu falei, não, fechamos. Não, vamos ver aqui. Fechamos. Vai, toca o pau aí. E aí fiquei, faz 1 ano que eu tô lá. Gosto muito, né? Cara, que bacana. Você sabe que, na verdade, o cara que, quando ele se forma do direito, ele só vai ganhar 1 grau quando ele tomar um esculacho de juiz, né? Já tomou um esculacho de juiz já ou não? É como se fosse a avaliação do cara. Avaliação, Então. você tem que tomar esse esculacho de juiz. Cara, que na verdade, assim, ó, o advogado, na verdade, o que acontece com o advogado? O advogado é assim, o cliente não gosta dele, o juiz não gosta dele, o promotor não gosta dele. Cara, ninguém gosta, nem a testemunha gosta do cara. Entendeu? Ele é odiado por todos. Outro advogado não gosta do cara. Entendeu? Quando toma esse esculacho... É desleal com o Cara, foi por isso que eu parei de advogar, cara. Pô, você falava com o cara não dava nem um sorriso pra você. Tá, bom dia pra quem, doutor? Eu quero saber se vai resolver esse negócio, como que é isso aí. Tá me fazendo um favor esse cara. Pô, cara, é horrível. Não, brincadeira. Mas, Não, tá curtindo? mas eu confesso que pra mim foi diferente, porque no começo, na faculdade eu ia assistir algumas audiências. E já aconteceu de no meio da audiência, assim, o juiz olhar. Te conheço de algum lugar. Você é o do Globo Esporte? Ô, silêncio. Continua. Aí eu ficava vermelho pra caramba. Assim. Não, continua. Tribunal do júri já. Caramba. Intervalo aí, promotor. Ô, você... Eu sou, mas acho que eu não tô aqui. Aí depois que eu me formei, eu comecei a fazer uma das pós, eu fiz na escola da magistratura. Aí os juízes lá, alguns, né? Pô, adoram futebol, né? Sim. Ô, turma que Novinho, gosta de futebol. Gosta mesmo. Aí, você torce pra quem e tal, não sei o quê. Então eu tomei pouca bronca. Cara. E você chegou a se especializar mais na parte de um direito específico? ou É, direito eu fiz- desportivo? Eu fiz direito desportivo, uma pós em direito desportivo. Fiz uma pós em direito penal, lá na ABD Concha. Sim. É que ele fala isso porque eu tentei vender Um curso pra ele. Eu tentei. Eu era coordenador institucional E não deu certo. e eu tinha montado o curso de direito desportivo. Que Junto por com- sinal era muito legal, só Pô. que era ao vivo, né? Que o Pedro Vamber, grande Pedro Vamber, vem aqui um dia. E daí, na primeira toada, cara, que a gente fez, porque não existia esse curso. E daí a gente fez lá, cara, eu falei assim, porra, vamos chamar uns caras massa aí e tal, não sei o que. Chamei o Rogério, mas era ao vivo. É. E ele tinha dado a ideia de fazer gravado. E daí, só que eles só queriam gravar o começo lá. Aí eu fiz em direito esportivo, fiz na ABD Concha o de direito penal e fiz uma na escola da magistratura, de direito aplicado. Porque como eu trabalhava na faculdade, eu pouco fiz prática, né? Ah, entendi. Aí eu entrei nesse da escola da magistratura, que eu pensei, se der legal, eu estudo para juiz, que é um primeiro passo, já começo a estudar para concurso. Mas eu sempre digo, o esporte sempre me puxa, cara. Sempre. E aí foi assim no jornalismo e no direito também, daí é direito desportivo. Não, aí chegou uma hora que tudo bem, meu escritório eu trabalho com civil e família. Faço parcerias também com outros. Hoje você tem um escritório outros próprio. É meu. Mas o desportivo é o que eu amo de paixão, né, cara? Já Não, tá nisso há bastante tempo também, né? Aí acaba meio que... É normal, Puxa. né? Puxar, é natural. puxa, não tem jeito. E eu passei a faculdade inteira negando. Não. Vou estudar para tudo, vou me especializar em outras coisas. Não. Comecei, não deu Direito outro. desportivo. E a tua conexão com o esporte, assim, cara, foi sempre desde pequeno, como um todo, assim? Desde que eu existo, cara. Eu sou esporte, assim, a minha vida é o esporte. Eu comecei a praticar judô com 5 anos, 6 anos e sempre joguei bola na rua, meu pai, com os amigos, colégio. Então, assim,
sempre foi isso, luta e futebol, luta e futebol. E eu gostava dos outros esportes, assim, aquele moleque, vamos jogar um vôlei? Vamos jogar um basquete? Vamos, mas não jogava nada. Tentar, né? Mas eu participava, entendeu? Então, no jornalismo, quando eu entrei, foi por causa do esporte, mas eu neguei. Não, você é jornalista de tudo. Você é jornalista de tudo. Formei. 1 ano em Maringá na RPC. Aí chegava a matéria de esporte. Dá pro Rogério. Não sei o que, matéria de esporte, dá pro Rogério. Deu 1 ano, os caras me chamaram pra vir pra cá pra trabalhar no Globo Esporte. Então, o esporte, minha vida. Como um todo. E quando você começou na carreira jornalística, você ficou 1 ano lá e daí você veio pra cá, direto pro Globo Esporte e fazendo Isso que ano que era? 2000. 2000. E já fazendo matéria de campo? Isso, já vim pra ser repórter de campo. E tinha algum time específico ou era... Não, era... Porque às vezes tem, né? Era uma era, assim, era um tempo... Nossa, já faz 23, né, cara? E era um tempo, assim, que a gente motivava o torcedor a torcer para os times paranaenses. A televisão começava a transmitir o Campeonato Paranaense. Não tinha isso. 2000 foi o primeiro campeonato transmitido pela RPC. Então, assim, a gente fazia tudo. Viajava o estado inteiro e fazia tudo quanto é time paranaense. Claro, os 3 principais aqui de Curitiba. Na época quando existia um terceiro time, né? Exato. Com todo respeito. Gustavo. Sérgio Oi? ia ficar de cara. Serginho. Mas ele não tá aqui com coisa também, a gente tem um... Já... Eles que se entendam. Cara, vamos promover uma luta do Serginho Lacerda, cara. não. Vamos fazer um evento. A gente tem um evento, sabia? Prime Fights é o nome. Que legal. É claro que também não é um FMS da vida. Calma. Estamos começando. Eu Não dá, acredito. cara, às vezes vira e mexe, eu quero dar um passo maior que a perna. Não, calma. Minha esposa tem uma úlcera comigo lá e ela ainda topa essas ideias. O que não é de um homem se não tiver algum negócio pra incomodar, né? Cara, com certeza, ó, já fica feito o desafio, acabou, bomba! Amanhã já sai lá. Rogério topa o desafio, cara, tá escrito lá. Topou o desafio. Bota uma risada. Topou o desafio, já faz aquele thumbnail. Alô, Bianca, aquele thumbnail lá, pode fazer, já tá pronto. Gente, amanhã eu já começo a provocar ele. E o jiu-jitsu, cara, ele veio antes do jornalismo ou veio depois? O jiu-jitsu veio depois, eu tava aqui em Curitiba. Porque eu queria voltar pro judô, quando eu vim pra cá. Eu fiz judô, daí voltei até a faculdade, daí na faculdade eu ainda treinei e me machuquei e parei. Faculdade, loucuragem, né? De jornalismo na época. Aí comecei a trabalhar. Puxa, quero voltar a fazer judô. E lá em Maringá eu fazia muita matéria de judô, porque lá é muito forte. E, porra, aquela paixão, aquela coisa. Aí cheguei aqui, à época não tinha muito judô à noite, por exemplo. Turma de judô adulto à noite. Aí eu, sou louco com luta também. Eu falei, vou fazer boxe com o Snoopy. Aí comecei a fazer boxe com o Snoopy. Só que a academia era metade ringue e metade tatame. E eu fazia o boxe, adorava o boxe. Aí eu olhava o tatame e falava, esses caras de jiu-jitsu devem ser legal, hein? Acho que eu vou, não sei o quê. Aí deu uns meses assim e comecei a fazer os dois. E aí comecei a fazer os dois. Foi puxando. Foi puxando. Daí Daí o Snoopy saiu da academia, ficou só tatame e eu fiquei só no tatame. E qual que era a academia? É a Checkmate. Mas era equipe 1, né? Equipe 1, Checkmate. Continua no mesmo lugar. Né? E agora, é a matriz ali da Checkmate. E desde a branca até a faixa preta. Eu sou faixa branca do Sebastian Lally. Sim, nunca treinei em lugar nenhum mais. E são quantos anos de jiu-jitsu já? 13, 14. Até que foi rápido, assim. Pelo fato de eu fazer judô, eu fiquei pouquinho na branca. Fiquei 1 ano na branca. E daí na azul eu passei os 2 anos. Na roxa eu fiquei 1, porque eu fui campeão master, mundial master. Tava nas competições. Aí eu fui campeão master, mundial. E as suas primeiras competições foi na faixa roxa? Foi na faixa roxa. Eu competi uma vez na azul, ganhei. E, assim, senti tudo aquilo que eu sentia de moleque, sabe? Muito legal. Gostei. Falei, gostei. Aí me pegou. Mas daí comecei uma outra vida, tal, trabalho, relacionamento, tal. Quando eu saí desse relacionamento, a minha vida estava meio turbulenta e eu ia tirar férias na TV. Eu treinando jiu-jitsu e tal. Daí uns amigos meus falaram, tem um Mundial Master na Califórnia, novembro. Quer ir? Deu, que porra é essa? Mundial Master.
Não, passou dos 30. O nego sai na mão lá. E eu, caramba, mas mundial? Não, vai. Eu falei, então faz o seguinte, vai ter 2 paranaenses nesse período aí, Nesse 2 meses interregno. próximos. Faz os dois pra Vou testar. fazer os 2. Eu vou ver o que der. dá. Daí eu vou tirar férias e vou. Beleza? Putz, aí fui nos paranaenses. Pô, não sei nem como eu vou falar pra você que eu ganhei. Assim, fiz 4 lutas com os caras muito melhores, assim. Guerra, meu. Guerra mesmo, saía de lá quase vomitando e ganhei. Eu falei, então eu vou, né? Vou. Aí Passei fui. por isso aqui. E depois tiro férias. Aí fui pra Califórnia. Nesse meu primeiro mundial eu fiquei em terceiro. Fiz 5 lutas, ganhei 4. Assim, eu ia ganhando e ia falando assim... O que tá acontecendo, né? acontecendo? E daí perdi uma semifinal muito legal, assim. E daí eu falei, agora Vamos vamos. Agora vamos. Aí fui, fiquei em terceiro nesse, aí já achei que era bom pra caramba. Já me ferrei, porque aí em março falei, não, vou voltar aqui, vou ganhar, porque tem o PAN aqui, eu vou ganhar o PAN. Sim. Nossa senhora, não vi nem a cor da bola. Né? Aí eu falei, Tudo na roxa. na roxa. Aí baixei minha bola, mas falei assim, não vou desistir. Aí um mês depois tinha o brasileiro, já liguei pro meu treinador, preparador físico, falei, tô indo pro brasileiro. Então vamos. Aí o brasileiro eu ganhei, assim, 5 lutas também, massa. E o brasileiro é foda, Sim, né? é uma galera na chave, né? É. Já, mesmo o Master tem uma cabeçada, uns Nossa, 80 nele. 5 por aí, lutas, aham. pensa. Não, 80, cara, e o que eu 70 vejo cara. também, ó, mais a partir da faixa roxa também, talvez até um pouquinho mais na marrom, cara, a galera que vive disso. É. Mas ainda você pegou uma fase que é Master, ainda que É. ainda é, Que é- teoricamente, Mas, mais... o que eu tomei o susto foi na preta, porque na roxa você encontra quem vive, mas quem não principalmente vive. quem Quem não tá vive. Mas a partir da marrom... Marrom, aí ganhei a marrom no pódio do Mundial, que eu ganhei o brasileiro e ganhei o Mundial. Aí ganhei a marrom. Aí falei, disputei 3 campeonatinhos, ganhei na marrom, mas tava de leve. Mas vou no Mundial pra testar. Putz, não ganhei o Mundial. Ganhei a faixa preta no pódio. E daí aí a chapa esquentou. Pegou. Porque eu sabia que eu não estava preparado para ganhar preta, mas peguei. Falei, eu não vou pipocar, vou continuar Sim, competindo. vamos nessa, Cara, aí sim. Aí aí você olha pro lado, o professor, dono de academia, professor, e você lá. Nome de academia... Aí tomei uns coros, mas assim, depois do primeiro ano, Você aprende daí, né, cara? fui campeão brasileiro, cara. Foi uma coisa assim. Eu fui terceiro no Mundial de Preta. Você deve conhecer o Tite, de Belo Horizonte. Ele é lutador de MMA, super campeão, professor da Gracie Barra. Né? Perdi para ele na semifinal do Mundial. Mas eu tinha ganhado o brasileiro. E o brasileiro para mim foi assim o auge, porque, 5 lutas num brasileiro em São Paulo. Eu olhei no pódio, todos eles viviam de jiu-jitsu. E eu ganhei 5 lutas, cara. Eu olhava assim e falava, Tá bom, né? tá bom pra caramba, assim. Acho que eu Tendo alcancei 85 horas no dia... eu acho que eu alcancei um nível legal, assim. Aí veio a pandemia, aí eu tava bem, fui pro Mundial. Aí o brasileiro foi em maio, ganhei, lutei mais uma, ganhei. Aí tava me preparando pro Mundial, daí 6 semanas estourei o adutor. Mas estourei de verdade mesmo. Bonito. Roxou tudo e eu tinha acabado de comprar passagem pro Mundial. Aí falei, vou no médico, o médico, meu amigo, falou, cara, não tem jeito, você tem que parar 6 semanas. Eu falei, não, eu vou. Dá um jeito aí. Eu vou dar um jeito. Daí eu fiz fisioterapia, treinei de leve, fui pro Mundial, ganhei 4 lutas, perdi pro Tite na semifinal. Tá na internet aí, toda hora os caras... Todo podcast que eu vou, eu ganhei um monte de luta. Eles botam que eu perdi. Ele pega numa... Só botam essa. Ele pega Então clica nesse card aqui em assim. cima que vem. Aí, beleza. Mas pra mim foi bom. E daí, no final do ano, eu fechei, disputei um campeonato de Porto Alegre, aí veio a pandemia. Aí, parei. Aí, quando voltou, aí ficou difícil pra eu voltar, porque daí eu tinha trocado de profissão. Eu tentava voltar, machucava, tentava voltar, machucava. Eu ainda quero, porque eu prometi que eu vou ser campeão mundial roxa, marrom e preta. Tá faltando a preta. Tava faltando a preta. E eu achei que ia ser no Master 3, não foi. Agora tem o 4 aí. Vai que vai, né? De uma forma- E pra conciliar, cara, todos esses campeonatos assim com a TV, quando você tava muito difícil, era muito difícil, não? Com treino que a gente sabe que pra competir em alto nível, assim, um treino só não vai ser 4, suficiente, Não, né, não, cara? não, você sabe, né? Tem que- Eu era e sou ainda extremamente chato. Pra conviver comigo era
pior do que hoje. Porque assim, velho, não me chame pra tomar cerveja dia de semana. Focado mesmo. Não me chame pra festa. Ah, mas é aniversário de fulano. Cara, eu não quero ir. Não vou. Ah, mas toma água. Ah, meu, se eu for lá pra tomar água, Vai ficar não sem dá. graça. Não dá. Não quero. Mal-humorado, dieta o tempo todo. E Que peso que você luta? eu lutei até a marrom. Não, até o primeiro Mundial de Preta que eu perdi nas quartas de final, eu lutei de médio. Eu tinha 80 quilos. E aí, meu, aí era um mau humor que só Jesus me aguentava. Né? Só Jesus. Eu era foda. Xarope mesmo. Aí depois eu voltei nesse Mundial que eu perdi nas quartas, falei, não aguento mais. Daí eu fui na Carol Cruzeta, nutricionista. Sim. E ela falou, e no Dr. Mozart. Sim. Eles falaram, não, pelo amor de Deus, 80 sobe. você tá louco. Você tá louco. Mas você baixava pra lutar? Você baixava quanto? 8, 9 quilos. Caramba, você tá louco. De cara. kimono E ainda, pesa né? no dia, Sim, né? E de sim, kimono, por isso. né? Por De, isso. de kimono era 82, então eu tinha que estar com 80. Não, já chegou, às vezes, eu fui pra Nova York, cheguei no dia com 1,5 a mais, Sim, tá no julho, voo, calor, e o juvenil Incha. não sabia. Puta. Cheguei, pesei 1,5, ó, parei de comer, suando, ganhava. Aí chegou nesse Mundial, eu perdi nas quartas, foi o primeiro de preto, eu falei, chega. Aí eles falaram, sobe, aí subi pro meio pesado. Aí ganhei 1, 2, chegou 3, aí chegou em Floripa, estourei. Meio pesado, 88. Nossa. Aí, corri, pá, perdi, fui lutar, perdi, fiquei em terceiro. Aí eu falei, quer saber, eu vou pro absoluto também, nunca luto absoluto, já tá uma foda-se, merda. já hoje tá aí eu mesmo, vou, tá. Fui, fiquei em terceiro também, perdi pra um cara super pesado e achei que... Deu boa. De força, assim. eu falei, acho que dá. Aí falei, a próxima eu vou de pesado. Aí fui, ganhei. Aí no outro semana tinha o brasileiro de pesado, ganhei. E o pesado, assim, pra mim é o ideal. Assim, 90 quilos. 90, 91, assim. E já pensou em lutar esses mundiais são os mundiais da IBJJF. Né? É. E já pensou em lutar o de Abu Dhabi? Não, porque, como eu falei, eu sou extremamente chato. Então, se eu começar a desorganizar a minha organização, Vai dar bagunça. vai dar bagunça. Eu quero ser campeão mundial naquela confederação dita, era a mais importante. Hoje, talvez, exista a discussão qual é a mais importante. Mas, se começar a disputar aqui, que a regra é diferente, o peso é diferente, aí confunde tudo. Aí o foco é esse. E eu não terminei de falar né, da disciplina lá. Como é que eu faço? E daí o dia a dia era o seguinte, de manhã TV até as 2, das 2 às 6 eu treinava e à noite eu ia para a faculdade. Caramba. E era de segunda e sábado eu treinava musculação de manhã e à tarde treinava Gil. Aí meu final de semana começava 6 horas da tarde de sábado. E só tinha o domingão pra dar uma descansada. Domingo para dar uma descansada. É a vida de atleta, era assim, basicamente. Era assim. Não, e não tinha... e o pior de tudo é as pessoas me olharem assim e dizerem, por que você está fazendo isso? Tipo, na época não era fácil. Hoje você vê os caras fazendo triatlo aí, fazendo vários tipos de esporte. E, pô, o cara tem uma profissão, uma outra profissão. Na época, porra, sim. Cara louco, velho. Mas acho que ninguém vai entender o objetivo que tem por trás disso, né, cara? Que é uma superação tua, é um negócio teu, né? Você colocou uma meta, você fala assim, eu quero me vencer, eu não quero vencer o cara. É a minha vida. Exatamente. Né? Eu uso isso pra minha vida. Porque é difícil os caras entenderem isso, né? Tudo tem que ganhar dinheiro. Porque eu, quando eu falo pra todo mundo, eu falo, cara, puta, eu tive lesão, eu tenho uma cara, de um lado de cá é placa e parafuso. Ele é meio biônico. Na minha última luta, eu tomei uma joelhada, a luta teve que ser interrompida porque eu tava com um degrau na cara, né? Na cara, mão quebrada, costela, nariz, pé, o bíceps rompido e tal. E quando você fala, cara, por que vocês fazem isso? Cara, não tem como explicar. Se você for começar a explicar, a pessoa vai olhar pra você e falar, cara, não entendo. Não entende mesmo, é só estando lá na porrada pra você poder ver, cara. Se você não sabe, não adianta explicar. E se você sabe, não precisa explicar. Exatamente. E já chegou algum momento no meio desse treinamento todo, principalmente naquela parte que você tinha que baixar mais o peso, você fala assim, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Toda vez você chega no campeonato assim, ó, toda santa vez você olha e fala, puta, assim, entrando no tatame, você olha, puta, ginásio, o cara do teu lado, que é o psicológico é foda, né? Você olha e fala, meu Deus, esse cara tem 3 metros, ele vai me fudir. Ele vai me matar, me fudir. Imagina, pega o bombom na final lá, meu Deus do céu, cara. O cara vai me... Putz, não, é a última. Não, eu prometo, é a última. Mais uma. É a última. Nunca mais.
você sai do tatame ganhando ou Aham. perdendo, você sai e fala, Aí quando é que é a diferente. próxima? A energia é diferente. Porra, quando é que é a próxima? E eu sempre digo assim, a sensação dos 3 minutos depois do título, aquilo é outra coisa que você não explica. Aquilo é uma sensação que o ser humano deveria sentir. Passar. Aquilo é uma maravilha. Aquilo é um êxtase. Porra, 3 minutos, você ganhou 5 lutas, acabou, você fala, meu, sou campeão mundial, sou campeão brasileiro. Caramba. Ou sou campeão do Sim, do que Paris, seja, aham. aberto de Paris. Sim. Caramba, que coisa Sim. maravilhosa. Você meu. tá no topo do mundo ali, né, cara? Aí você dá vontade de você deitar e ficar parado. Assim, só uma paradinha. Assim. Que mais, porque isso foi o que o Adesanya falou quando ele ganhou do Poatan. Ele falou assim, cara, essa foi... De todas as vitórias que ele teve, como um todo, ele falou, cara, todo mundo tinha que ter essa sensação. Ele falou, do octógono, assim, na hora, ele tava com o cinturão, ele falou assim, cara, eu desejo que todo mundo tenha essa sensação. Ele falou, ganhei outros cinturões, cara, né, defendi cinturões, foi uma coisa bacana, mas a de hoje... Tem um gostinho especial. Sempre vai ter uma, né, que tem uma competição, alguma coisa que você vai ter. Você fala, Não. cara, aquilo ali eu preciso ganhar. E quando você olha assim, caramba, eu sou capaz mesmo, né? Não sei, às vezes a pessoa é muito confiante, às vezes é menos, né? Esporte tem disso Tem também, né? No meu caso, assim, eu não era um cara confiante, eu nunca fui um cara confiante, assim, vou amassar, não, porque eu sou muito... Mas eu sempre tinha a certeza, assim, absoluta, ninguém treinou mais, pode ter treinado igual, e não tem como eu não deixar 100%, 110 aqui e a ponto, assim, a minha mãe ficava louca quando eu falava, assim, tinha hora, assim, que pô, você tá ali, tá ganhando, você olha, tá 30 segundos, o cara fechando um triângulo, você fala, Não aqui, vou ó, bater nem- aqui se pode lasque. me matar, se for pra eu morrer aqui, que se foda, mas eu não vou bater. E às vezes eu apaguei. Porra, aliás, tem uma história que eu sempre conto que assim, os caras contam uma curiosidade. Eu tava voando na faixa preta, 4 campeonatos seguidos, ganhando um campeonato aqui em Curitiba, chamei minha família toda, mãe, casado na época, filha, irmã, sobrinho, todo mundo me vendo lá, e eu, uma luta, 2 lutas, 3 lutas final, falei, nossa, esse eu vou amassar, eu nunca faço isso. Quando começou a luta, quase saímos do tatame, voltamos, já fui pra dentro, ele me pegou quase um beisebol, só deixou armado. E eu fui, Nem viu. paguei. Quando eu acordei com as pernas pra cima assim, eu só pensava assim, caramba, minha logo família. hoje, minha família, minha mãe, cara, minha mãe. Cara, é o que a Bíblia fala, né? A soberba precede a queda. Claro, porra, claro, porra. É um E negócio eu assim. ainda não tem nada a ver comigo, entendeu? E aí eu me entendi. achei. Tanto é que daí no Mundial eu levei minha mãe. Eu falei, nesse Mundial eu vou levar minha mãe, vou minha filha. Vai dar o que dá, não prometo nada, tá? E elas sempre te apoiaram em relação a isso, estão juntos. Tua filha luta também? Lutou na época até a pandemia. A gente, assim, chegou um momento que eu levei ela, até porque ela era muito tímida, aí começamos a treinar junto. Aí eu machuquei pro Mundial, eu fazia drill com ela. Porque é levinho, mais leve. Levinho, ficava drill com ela. Aí veio a pandemia, aí desandou tudo, né? E hoje Aí- ela não tem mais essa... tá fazendo vestibular, até tem, só que ela esqueci. fala, pai, você vai treinar comigo? Eu falo, filha, você tá de sacanagem, né? Entendi. Porque o horário eu treino é 7 horas ou 7h30 da noite, daí ela não bate o horário. bate. Esse negócio que você falou sobre essa sensação da vitória, né, como um todo. Cara, como repórter, assim, obviamente que eu acho que... Isso você pode explicar bem melhor pra gente, né? Mas você consegue ter essa sensação do campo, no sentido de uma final, tipo, o bicho pegando, você tá ali do lado do... Acho que geralmente fica do lado de um banco de reserva, algo parecido com isso e tal. Ou atrás do gol. Acho que atrás do gol fica mais repórter de rádio, né? E Mas antigamente, hoje nem fica mais. Mas ali do lado do banco você sente aquela energia, você consegue... 2 perguntas, né? Bom que quando a gente fala com o repórter, ele vai anotando tudo mentalmente e já sabe o que responder, né, Cris? Vai vendo. Então a primeira, assim, cara, qual que foi, digamos, o título mais doido que você já viu? Assim, de histórico, porque muito provavelmente você estudou o time, acompanhou o time, foi lá e ganhou. Porque, porra, bastidor não tem nem o que falar, né? Daquilo que você vive em relação a isso. E o que você acha que é o... Cara, como é que eu posso dizer isso, assim? Qual que é o maior desafio, cara, do repórter de pegar esses momentos no momento da vitória?
Porque às vezes eu acho, cara, que tem umas... E até me perdoe todos os repórteres que estão nos vendo nesse momento. Eu estou sendo um repórter nesse Não, momento. repórter é corneta. pode É que às vezes, cara, tem umas perguntas que você fala assim, ei, cara, o que você tá sentindo? Não. Como Fala, assim? cara, tô triste, foi aquela do Bruno Fratos, né? Pô, e aí, o que você tá sentindo? O sexto lugar dele. Porra, tô felizão. Tô em sexto, uma Olimpíada. Tem que ter sensibilidade. Né? Mas assim, então em relação a isso, no sentido da vitória mais louca, assim, que você já viu que você falou, cara, fui campeão junto, não de torcida, coisa assim, de ter trabalhado. Claro. E, cara, como é que é a concentração do repórter em, cara, fazer uma pergunta que seja top Eu, nesse momento? assim, a primeira, eu não posso negar que eu me senti repórter a partir do momento que eu fiz o título do Atlético em 2001, né, do Campeonato Brasileiro. Eu tenho uma relação, eu sou palmeirense, todo mundo sabe. Uma das primeiras vezes que eu fui no estádio foi assistir o Coritiba em Belo Horizonte, semifinal do Campeonato Brasileiro, que minha família é de Belo Horizonte, era Atlético Mineiro em 85 e Coxa, e deu 0-0, meus tios chorando lá, e eu não entendia bem, né? Tinha 6 anos, não entendia bem, mas... Então, assim, eu tenho relação com os times. Mas com o Atlético, quando eu vim, o Atlético estava na subida. Em 2001 eu fiz toda aquela campanha, entendeu? E aí eu fui fazer o título lá em São Caetano do Sul. Sim. E há um ano atrás eu era o cara que assistia na televisão. E aí aquele dia eu tava lá fazendo final pela Globo. Caramba. E troféu, Campeonato Brasileiro, aquela coisa, o Brasil inteiro. Na época a gente não tinha smartphone, mas, meu, era mensaginha. Tal. Caramba, te vi na TV. Aquilo me deu... né, uma dimensão. Fiz muitas coisas legais. Quando você falou, me lembrei de um título de Série B do Coxa que ele virou pra cima do Santa Cruz. Sim. Pô, foi 3-2. legal pra caramba. Eu tava dentro do estádio, tava perdido o jogo e de Você repente... tava lá. Tava lá também, tava dentro do estádio. Virou o jogo, Sim. o Henrique Dias Dias, fez os gols. Foi legal pra caramba também. E fiz Libertadores, que perdeu, fiz essa, fiz a outra. Enfim, então eu acho que esse do Atlético me colocou assim, dentro do mercado. E em relação à pergunta, a sensação do atleta, eu sempre digo e sempre pensei assim, eu sempre fui desconfiado. Então, assim, não faça pergunta burra, que você vai tomar uma invertida, que você vai... Não Então, você não queria que fizesse pra você. né? Então eu sempre me perguntava antes. Bom. Tipo, eu me perguntava antes. Se alguém me perguntar a expectativa do jogo, o que eu vou dizer? Que é ótima. Ou eu vou dizer sim. Eu dificilmente eu fazia uma pergunta que a resposta era sim ou não. Porque eu sempre perguntava, ele pode responder sim? Porque se ele responder sim, eu vou ficar com uma vergonha Que vai tão morrer grande ali, né? que eu vou acabar. Então eu sempre me preparava. Então, ó, posso estar errado, mas eu acho que eu nunca perguntei de expectativa de jogo. E sempre me preparava para não perguntar o sim ou não. Tá feliz? Não. O que faltou para ganhar? O gol. Muito lógico, né? Muito lógico. Você tá levantando para tomar uma no nariz. Lógico. Sim. Né? E na época, assim, eu acho, é uma impressão que eu tenho, era mais difícil de entrevistar. Os caras eram mais estrela, tal. Não tinha esse negócio, se eu maltratar o repórter vai bombar e eu vou ser bombardeado depois. Pô, se entrevistar um Leão, um Muricy, era só coice, velho. Era coisa. Mário Sérgio aqui. Poucos treinadores eram gente boa. Tinha os mala, mas os mala não costumava dar coice. Romário da vida. Romário não dava coice não, cara. Romário era marrento pra caramba e tal. E aqui no futebol paranaense, mas tinha uns também que eram arrogância. Então daí eu falava, vou tomar coisa desse burro aí. Já Não vou vou, né? preparado. Já vou preparado. Sim. E tinha uns caras que você falava assim, cara, vou... Pode falar porque agora ele já não faz mais parte, né? Você falava assim, cara, vou pegar esse cara, tipo, no sentido de uma pergunta, de um... Não. Mas não Deixar na ele malícia. em Não na malícia, maus mas assim, lençóis. tipo, falar um negócio que assim, cara, pô, esse cara é mala, mas eu vou ferrar ele e tal, não sei o que. Cara, isso aí eu posso Porque te você jurar. sabe que a mídia, cara, ela é muito forte. Mas Ela eu tem um posso poder te muito jurar, grande. eu nunca me vi como uma pessoa que estava acima do entrevistado e que eu poderia ferrar ele porque Ainda ele foi bem. arrogante comigo. Porque assim, velho, tem que respeitar. Eu queria ser respeitado e eu vou sair atirando porque o cara é um arrogante. O problema é dele. Se ele é um arrogante, o problema é dele. Você tá fazendo a tua parte. Eu tô fazendo a minha parte. Se a questão era necessária, se a pergunta tinha que ser feita, Sim. é outra coisa, né?
Aí eu fazia, se vai doer em você... Naquilo que diz Azar. o contexto, você Aham. diz, assim, Nossa. de contexto. De contexto. tipo, Pô, você foi acusado que você, né, tá vendendo, tá se vendendo para pra tomar jogo. cartão Aham, amarelo. sim. Velho, saiu ali, eu tenho que te perguntar. Fulano, eu queria que você explicasse isso. Agora, inventar modas, aí não. Tirar do contexto, aí não. Aí, eu não ganhei dinheiro em 22 anos de jornalismo, eu ganhei credibilidade. E a credibilidade é que me faz viver, pagar minhas contas, né, e viver bem. E isso, e como diretor-chefe, Editor-chefe. editor-chefe, cara, obviamente isso, acho que nessa tua linha do tempo, na RPC ali como um todo, muita gente entrou, saiu, você foi Sim. ficando como um todo, assim e tal. A partir do momento que você se torna, porque o editor-chefe, daí ele vira o chefe, né? É. Da galera, assim, e conseguiu administrar isso bem com o pessoal que, em tese, tava ali contigo e agora você tem que falar, ô, fera, pega um café pra Boa. mim ali. Traz o Xerox lá. Traz o xerox lá que eu... Boa pergunta, porque foi um dos grandes desafios, porque eu sempre fui o cara amigão, popular, tirador de sarro, zoeira, e Que pá. assume uma postura diferente, né? E aí eu tava ali, entendeu? Como editor-chefe, como chefe dos meus amigos. E O que o editor-chefe faz, assim? ele como um todo? comanda o programa, entendeu? Ele decide o que vai, quanto tempo vai ter, quem vai fazer tal coisa. É o técnico, vamos dizer assim. É o cara treinador. que- É o treinador. Chega vai de mandar. manhã, ó, nós vamos dar 2 minutos de Atlético, 2 desse assunto do coxa, fulano, amanhã você vai fazer isso aqui, Beltrano. E daí, né, você como diretor, você não era mais o apresentador, ou era ainda? Aí eu apresentava pontualmente. Aham. Cobria Fechava umas umas coisas. lacunas, assim, às vezes. Mas como nunca foi a vaidade maior do que a minha vontade de crescer, eu não concordei na época que o cidadão me convidou para ser chefe. Ele convidou porque ele foi obrigado, ele não queria, mas a turma queria, Entendi. porque o meu chefe subiu, Ah, entendi. ficou vago o lugar. E aí a turma falou, tem que ser o Rogério. E o cara ficou enrolando. E a TV toda, pô, tem que ser o Rogério. Porque eu era o cara que tinha acesso a todo mundo e, modéstia à parte, ninguém sabia mais do que eu. Podiam saber Sim. igual. Aham. E daí eu fui ali. Então, daí quando eu virei chefe, aí eu tive que lidar com isso. Isso é difícil. Tipo, o cara almoça com É você, teu amigo, né? Aham. você sacaneia com ele. Aí, quando ele começa a chegar atrasado. Como é que vai chegar nesse cara, né? Mas daí eu falei, ninguém nunca me pagou curso de gestão, nada. Eu falei, eu vou por conta, né? Vou estudar por conta e vou ser muito sincero. E com 1 mês já peguei uma crise danada. E De estrutura, você disse. de gestão, de tá. pessoa. Ah, entendi. Pessoa. E falei, vou ser eu, cara. Senta aqui. Ó, negócio seguinte, assim, assado, não ameaço ninguém, só falo, vamos jogar o jogo honestamente, eticamente. Com os meus amigos, falo, cara, não me foda, velho. Não me foda. É errado, né? Eu não consigo, eu não vou segurar a tua bronca. Você tem que chegar no horário. Porque daí o outro olha que você não chega no horário e aí como é que faz? Leva igual. Aí aí eu tô morto. E aí, pô, as pessoas... E o teu chefe não vai atrás dele, vai atrás de você, né? Sim. Ele vai atrás de mim. Vai falar, ei, fera. E, cara, eu vou te falar que... E os caras tinham medo pra você ser faixa preta ou não tava nem aí? Tava nem aí, até provocava, né? Fica se agarrando com homem, vem aqui comigo. Você fala, ó, cara, se eu não puder resolver aqui, nós vamos Cara, isso resolver acontece do com jeito. todo jiu-jiteiro, né, cara? Eu vou Um provocar saco esse isso. xarope aí, porque ele Não vai fazer nada, Pegando assim, né? Fica pegando assim, e aí faz alguma coisa, toda faz vez, alguma coisa. toda vez. Caramba. E era mais difícil, cara, apresentar o programa ou era o ser diretor? Pô, boa pergunta, eu acho que nunca... Eu acho que... Porque como é que foi a primeira vez que você foi apresentar? Você sair Então, lá do campo, ali é uma coisa e tal, e pra apresentar ali cheio Tudo de é um estúdio, processo, assim, quando eu virei repórter foi bem difícil, a exposição, eu tremo por natureza, cara. Sim. tremo muito. Quando eu ficava nervoso, rapaz, não conseguia segurar um microfone, Caramba. não conseguia. Se você me visse estudante, você dizia, não, vai trabalhar em TV, não tem condição, tímido ao extremo, não conseguia falar com as pessoas, segurar o microfone, eu segurava assim, ó. Caramba. Assim, já várias vezes. Se você olhasse para minha mão Aham, e tava percebesse, Caramba.
Aí eu entrava numa crise. Pior ainda, né? Aí eu falava, Jesus amado. Enfim, aí comecei. Aí eu percebi que quanto mais eu sabia do assunto, mais à vontade eu tava. Quanto mais eu conhecia a pessoa, menos eu tremia. Sim. E toda vez que eu começava algo, eu sabia que uma hora eu ia acostumar e ia se tornar tranquilo. Então, para ser apresentador, as primeiras vezes, Jesus amado, o pescoço torcia. Cara, suador. Foi horrível, deve ter sido. Nem procurei ver, sabe? Nem procurei ver. Você não quer ver porque para não ficar com trauma, né? Mas chegou um tempo que eu... Tava natural. Pô, natural. E editor-chefe, mesma coisa, assim, gerir pessoas e tal. Agora, e chegou um momento em que, tipo, era natural. Tava conta. Ter ideia, buscar ideia, criatividade, eu tinha que ter como repórter, como Então editor. tava igual. Tava igual. Agora, se fosse para escolher algo que era mais difícil, dizer assim, bater, é gerir pessoa. Porque você tá lidando com a cabeça dos outros, né? Aí, porque não é só a minha que é doida, né? É dos outros também. Mas isso também é um fato que eu falo muito, né? Que quando você estuda lá, faz faculdade, independente seja direito, gestão, eles ensinam você a lidar com a cabeça dos outros, mas não com a tua também, né? Então como é que você vai lidar com a tua para poder trabalhar os outros? Em cima disso é difícil. E é aí que eu digo que o esporte é fera Sim. demais. O esporte, em especial o de luta, O jiu-jitsu. meu, bota seu filho ou sua filha pra treinar luta, cara. Não tô falando porque eu gosto. Cara, ele vai ser outra pessoa. Eu tô te jurando aqui. Vai ser outra pessoa. Cara, eu já enfrentei cada bucha. Meu, mas depois que você sai na mão lá. Claro, você tá, imagina, você tá embaixo de um 100 quilos de um caboclo que tem 100 quilos ali, cara, você sai muito mais autoconfiante. Você sai autoconfiante, claro. você fala, cara, se eu me desesperar aqui, Sim. eu tô morto. Ontem mesmo, a gente foi fazer a transmissão do Atlético e deu um problema e não estava tendo retorno e eu, o narrador, não estava tendo retorno e aí chegou uma, duas, chegaram várias pessoas tentando ajudar a gente, falando aqui. Tipo, cara, Tá tranquilo. tranquilo. Eu vou falar aqui, eu nem tô te escutando direito. Eu vou falar aqui. E ele falando ali. Bom pra caramba também. E assim, essa calma. Como editor-chefe. Pô, vai estourar o tempo. Não podia estourar o tempo, assim. Tinha obrigação. Cara, passei 4 anos de editor-chefe. Nunca estourei um jornal. Zero. Zero. Vai procurar. Ah, o Rogério tá falando bobagem. Procura lá, ué. Se acha. O repórter estourou o link, estourou. Ele tinha que falar 1 minuto, falou 2. E agora? Calma. Conserta do outro jeito. Calma. Ninguém briga com o diretor de imagem, porque aquilo lá virava um pandemônio quando tava estourando o tempo. Ninguém vai brigar, ninguém vai era aquela alterar a salinha que voz. você via as TVs, Isso, assim, e você isso. ficava ali naquela hora. Eu ficava ali. Ah, tá. Só falava pro apresentador, ó, é só tchau, senão vai estourar. Ou corta essa matéria, corta. Ah, mas tem que dar. Velho. Pra próxima. Corta. E assim, isso é o esporte. E é engraçado porque eu tinha um professor de ética. Não sei se você conheceu o Palma. Era um professor de ética, assim, cara, monstro. E ele sempre falava assim, cara, lidar com um ser humano Ah. não é bom. Porque ser humano é uma desgraça. Ele falava assim, professor de ética. Professor de ética, grande Palma. Ele era um monstro. Ele falava tem assim, toda a cara, razão. é ética. E nessa parte, como editor-chefe, assim, então, vocês chegam... É bom que a gente gosta de saber dos bastidores. Como não, é. isso é Ah, legal. sim, né? Claro que é. Porque, por exemplo, assim, ó, digamos, pá, sei lá, se chegam às 8 da manhã, não sei se mais cedo chegava e tal, às 7h30. cara, mesona assim e tal, falava, ó, galera, seguinte, alguém tem uma ideia do que nós vamos falar hoje? Hoje ou... tá perdido. Hoje nós temos que falar, porque, sei lá, não tem jogo, não tem matéria. não Ninguém tem machucou ninguém. Ninguém Ninguém não foi tem preso. nada. E aí, que vamos falar tribuna da massa? O que nós vamos fazer? É a concorrência também, né? Da É. tribuna da massa, do balanço geral. Nego pirava. Você que ali, porque você tá ali, a audiência tá na tua frente. É um método muito ultrapassado de se medir a audiência, mas é o que a turma tem, é o que eles gostam de fazer. Ah, porra, eles estão passando, velho. Nós estamos no ar. O cara tá passando. Se você mexer, continua. Amanhã você dá uma estudada. Sem desespero. Então a guerra era foda. Mas o que você perguntou mesmo? Em relação a A pauta, pauta, a pauta Ah. como um todo, assim. como é que é? Cara, difícil. É. Difícil não ter na clara. Tinha dia que você olhava um pro outro e falava, nossa, hoje tá uma
porcaria. Não tem nada, né? Mas você, aí entra a gestão, né? Cutuca um, fala, velho, eu acho que Sai alguma coisa. essa ali, aqui né? é pra você aqui. Vê se você tira alguma coisa daqui. Aí o cara, pô, me desafiou. Aí é a hora de você mexer. E você acha que de uma forma ou outra, o cara, pra ele ser repórter, tem que ter um... Por exemplo, quando a gente fala do lutador, né? O lutador profissional como um todo. Ele pode ser um cara tranquilo no dia a dia, assim. Mas, cara, na hora que ele sobe no octógono, tem ter que o sangue vir nos olhos. tem que vir o bicho, assim, né? Tem que vir a raiva, né? Tem que vir esse negócio como um todo. O repórter, ele tem que ser um cara mais curioso, tem que ser um cara que ele não tem muito medo de ir lá, mexer na Na ferida, na às vezes, ferida muitas mesmo. vezes, Não né? ferida, mas assim, tipo, às vezes tem uma coisa que tá fedendo. Fala, cara, Sai é ali, vai tipo, vai dar tem, boa. que ter esse faro. Os porque às vezes melhores tem uns são caras que assim, não querem né? ser muito desafiado, É igual o né? lutador, Assim. né? Às vezes tem um cara que é lutador, mas não tem, né? Não tem a gana, né? Não tem, não tem a gana. Quantos que a gente não vê, né? Muitos. Porra, o cara é um fenômeno. Chega ali e fala, Nada e morre na praia. o cara não chega, porra, no treino mata todo mundo. Chega aqui, cadê o cara? No jornalismo também, você vê repórter, porra, esse daqui, tu conhecimento geral, 10. Padrão, 10. Inteligência, 10. Iniciativa, Fartou. faltou. Faro, mais ou menos. Aí fica um repórter meia boca, entendeu? E você acha que o que Os distinguiria o bons, repórter os bons tem. é Não, o bom tem que ter isso aí. aquele que você fala e ele... Bora. O cara tá bora, com o time bora. em dia também. né? Não, putz, esse troço aqui não tá legal, entendeu? Porra, essas balas aí tão estranhas, hein? Vou tentar fazer alguma coisa. Se der errado, beleza. Entendeu? Tem que ir. E daí ué. eles vão puxando ali e falam, cara, consegui um negócio aqui assim, assim, tem assado. que ser, tem que assistir. Um bom repórter, você diria que ele também é um cara que... Vamos fazer uma pergunta. Tipo, Maria Hot City, Gabriela. sim, Hot City. Eu falo pra vocês. Por quê? Por quê? Ele é bom de imitação, cara. Depois você vai ver lá. Hoje estamos aqui. O que você preferiria de repórter, cara? Um cara que ele é mais assim, tipo, ele olha um negócio, vai lá e vai pra frente. Mais sério, né? É mais sério, não é sério, mas assim, o cara que ele busca mais, aquele cara que é mais assim, você fala, o cara vai lá e vai pra trás. Ou aquele cara que talvez ele até seja um pouco mais cegado, mas ele tem o contato. Ele tem o furo, ele tem o... Porque às vezes, cara, tem uns caras que você sabe que tem uns contatos mais fortes. Aí assim, né? são dois caras bons para um time. Então é a mesma coisa você perguntar o que você prefere, um atacante bom ou um goleiro bom? Depende. Depende do que você está precisando do teu time. Isso é coisa de advogado. Depende. Depende. Depende com advogado, cara. Tá bem. Eu faço um mix, né? É ótimo, não, tá ótimo. Maravilha. Mas às vezes teu time tá precisando de alguém que, que instigue, que vá atrás. Às vezes não. Você já tem um que faz quase isso, tal, tá bem completinho. Às vezes você precisa de um cara mais corpadão, que vai só buscar o furo ali e tal. Mas ninguém vive desse cara. Hoje em dia, eu diria que o furo jornalístico já é bem mais complicado com a internet, né? Então não se vive mais do furo, mas de boas informações aí. Boas informações. Entendi. E em relação, tipo, a esse furo como um todo, você já teve, por exemplo, assim, eu tô vendo uma série muito boa, cara, chamada A Diplomata. Saiu agora no Netflix. Vou ver. Tem que ver, cara, muito boa. Em um dia eu vi os 8 episódios. Foi uma massa, besteira boa, que eu boa, fiz. boa. Besteira, porque daí já acabou e agora só em 2024. Mas, cara, muito bom. Mas por que eu tô falando isso? Porque, assim, lá eles falam bastante sobre inteligência. A parte de inteligência. Inteligência americana, inteligência russa, inteligência daquilo, tal, não sei o que, sobre a parte de pesquisa. Já chegou, assim, na reunião de pauta, um cara falou, cara, tô com um furo. É X. Sei lá, o Neymar vai pro Barcelona. O cara falou, não, cara. O cara tá fechado aqui com o meu furo é que ele fechou com o PSG. Ou renovou com o Santos. Entendeu? Tipo, já teve essas brigas de cara, tá errado, tua fonte tá errada. Fala quem que é a tua fonte aí e tal, não sei o que. Não, mas quase isso, no sentido assim, a pessoa chega, uma fala assim, vai acontecer isso. A outra fala, será? Embates de fontes, não. Já teve assim, será? Mas isso é fácil de resolver, né, meu? Isso é muito fácil. Meu, vai atrás, fica livre, fica à vontade, vai, segue. Você só tá duvidando. Tem alguma condição aí de dar alguma informação? Opinião, Não, é porque fulano tá.
Não, fica ligado, fica ligado. E deixa a coisa andar. Chegou a hora de dar a informação, que você banca. Você banca, essa eu aí. te boto no ar. Você banca, beleza. A gente não crava, né? Existem formas de você dar uma informação. Ó, não crava, não se compromete, e aí dá a informação. Se der errado, pelo menos você... Esse negócio do Neymar me veio na cabeça, cara, esse negócio de cravar, porque... Ai, cara, eu não lembro o nome do repórter da ESPN, que ele foi lá e cravou ele no PSG. Não foi nem da ESPN, Não foi? foi da Interativo. Isso, do Esporte Interativo. Do Esporte Eu Interativo. lembro. Ele foi lá e cravou, ele falou, Aquilo estou tava na cravando. cara que Mas- ele sabia. Mas, cara, PSG não tinha nada a ver com cara, PSG. Mas você que Ah, pô, se ele fosse pro Barcelona, pra um Chelsea, pra um... Até mesmo pro Real Madrid, que isso já Sim, aconteceu sim. muito, tal, como um todo. Mas o cara falou, crava, vai por tanto, é Eu PSG. lembro. E ninguém tava pensando em PSG. Eu olhei aquilo e falei, esse cara é maluco. Eu Esse olhei cara é e maluco. falei, não, vai. Vai, porque o cara... Aí o cara, você vê, ele era um correspondente na Europa, ele tinha contato pessoal com o Neymar. Ah, isso eu Entendeu? não sabia. Ah, tá. Então você olha o cara e fala, não, esse cara não tá Já chutando não toco. sabe ele sabe o que tá falando. Ele Aham. sabe o que ele tá falando, ele deu muito detalhe. E o jogador vaza informação também, né? Quando quer, quando o empresário permite, quando é de interesse dele, entendeu? Ali eu acho que foi mais na camaradagem. Neymar, vou dar, beleza? Dá, já tá fechado mesmo. Eu não vou te confirmar nada. Tá bom. Que, cara, nem os europeus Bom. sabiam. Não, ninguém sabia. Ninguém sabia, ele foi lá e Pau. tac. E você vê muito jogo, assim, entre informações nesse sentido de... vaza aí que o cara não sei o que é o bar. Fala assim, não, cara, pô, pode vazar aqui que não sei das quantas e tal. E meio que se contradizendo, assim, como tudo, porque, cara... Eu acho assim, que essa é a ética, né? Quando você coloca a ética. Eu não gosto e não admiro quem troca informação. E não digo informação falsa. Informação falsa eu não vejo muito, não. Principalmente profissional, que se diz profissional. informação como informação Agora, assim, o verdadeira, que a mano. gente vê é assim, cara, solta essa aqui pra mim. Solta essa aqui, beleza? Aí, amanhã a gente conversa, tá bom? Tá bom. Aí o cara solta. É de interesse? Tem valor ali? Não, é só pra agitar pro cara dar uma valorizada, entendeu? Aí eu não concordo muito. Agora, por exemplo, tá lá o jogador fulaninho. O empresário do fulaninho chega no Rogério e fala, ô Rogério, fala que o Flamengo, parece que o Flamengo tá querendo fulaninho. Aí você fala, mas da onde? Ó, tá aqui, ó. Mensagem do presidente do Flamengo dando oi, tudo bem, entendeu? O cara meio que monta um cenário ali. Aí né? então tá bom. Eu sei que estou sendo enganado, mas a gente sabe que depois ele vai me dar uma informação melhor. Mais e tal. forte. Aham. Mas eu só estou fazendo aquilo para valorizar o dele. Sim. Isso eu não concordo, entendeu? E isso existe. Mas eu não concordo. O repórter vai te dizer assim, não estou fazendo nada de errado. O cara me passou a informação, foi o agente que me passou a informação. Joga na do cara dele. Joga na do cara. Aham. Tudo bem. Não está fazendo, mas você no fundo sabe Sim, que a tua tem alguma informação coisa. não vai dar nada, né? Então tem isso. Eu não concordo muito, eu acho meio antiético. Mas Faz parte do jogo também. faz né? parte do jogo também. E Faz não, parte. quando você fazia a parte de campo, teve alguma situação ao vivo constrangedora que você passou, assim, tanto boa quanto ruim, cara? Porque ao vivo também é triste de fazer, né? Já teve, teve. cara. Já Vamos tive. pesquisar pra assim, virar um que meme. Foi... Não, já deve. Na época não Você tinha já virou meme, meme né? por causa disso? Já teve já ou não? Cara, não, é porque na época que eu era repórter, eu fui repórter de campo até 2010. Aham. Não tinha muito meme, né? Sim. Não tava Entendeu? muito em alta isso. Não, né? não dava muito meme, mas já uma das primeiras vezes que eu fui xingado pelo Leão, assim, essa história ficou marcada, porque foi um dos primeiros jogos que eu fiz do Campeonato Brasileiro lá em 2000 e pouco. Puta, ele me destratou pra caramba e eu, moleque, Qual time que ele é? ele era do esporte, Aham. Coxa Esporte, no Couto Pereira. Pô, no outro dia só se falava nisso, onde que eu ia, pô, o Leão te maltratou, não sei o que, te xingou e foi uma confusão lá. Mas não virou meme. Sim. Aí depois até cheguei a virar meme, mas eu achei sem graça pra caramba, porque foi a vez que eu entrei apresentando e entrou sem áudio.
E eu fiquei falando mudo. Não saia nada. Não saía nada e entrou a matéria. Aí virou o top 5 da Band, que tinha, lembra? o CQC, CQC. Aí os caras me botaram lá. Aí à noite os caras, virou CQC. Aí eu falei, que fraco, velho. Pô, podia colocar uma coisa melhor, né? Pô, já fiz tanta cagada na vida. Uma bosta dessa. Então, Mas daí você tinha feito a pergunta pro Leão e daí ele te maltratou e você daí eu peguei ar, entendeu? treinava jiu-jitsu ou não? Não, e não treinava, mas eu era xarope, né? Cabeça quente. Não, assim, eu fui entrevistá-lo e ele começou a entrevistar, me olhou e parou. Isso em coletivo ou no campo? Não, no campo, porque na época podia. E por que não pode mais? A organização também, repórter não pode entrar no campo, as coisas evoluíram, modernizaram, mudaram, mas na época podia. E eu fui dele, olhou, começou a responder, me olhou e parou de responder. Eu, por que você tá parando de responder ele? Só me encarava. Aí foi pro intervalo, foi pro túnel. Voltou, eu falei, agora peguei ar, né? Mandei ele de novo, né? Por dia. Aí fui ele, cara, você tá me provocando? Eu falei, não, se o senhor não quiser dar entrevista, não precisa dar. Aí, e eu fui seguindo. Aí acabou o jogo, foi pra coletiva, ele começa a coletiva e fala, eu não vou falar nada, porque aquele não sei o que, filha da mãe lá, me desrespeitando, não sei o que. E aí acabou a coletiva. Putz. Daquele jeito. Daquele jeito. E no outro dia eu Eles tinham ganhado botei ou no perdido? Globo. Cara, eu acho que foi 0-0. Então o cara tá lá. Não, sendo desculpa que pra sair, no dia anterior eu fui. Tinha até disso, a gente ia no hotel entrevistar o time que visitava, né? O Sport estava no hotel, fui lá, cheguei, tava ele lendo jornal. Me mandaram fazer pergunta juvenilzão. Eu falei, ô Leão, tudo bem? Tudo bem? O assessor liberou, eu gostaria de fazer uma entrevista com algum jogador, pode ser? Ele falou, claro, fica à vontade, pega, abraça, beija, faz o que você quiser. Aí, Arrogante. pra caramba, eu falei, nossa, que cara. Daí ali começou, daí no outro dia eu fui entrevistar ele, deu E tudo foi isso. só piorando. Mas assim, eu tinha pouca confusão, já teve diretor que me xingou por bobagem também. Mas no ar, assim? Tipo, no teu ouvido? Não, Falou, não. seu idiota, retardado, Não, por ter diretor falado de isso. clube. Diretor de clube. Tá. Achei Diretor que era de o clube. editor. Bem Não. pouco. Eu lembro, depois ele me pediu desculpa e tal. É, eu era um calor cara da da moça. paz, eu era um cara da paz, não arrumava muita confusão, não ferrava com o jogador, assim. Falava o que aconteceu. E, cara, entrevistar esses caras grandes de nome, você chegou a pegar os caras? Entrevistei quase Qual foi tudo. o mais massa? Que Pelé, né? Puta. Pelé. Pega essa, Cristiano Padilha. Cara, Pelé, não, tá não, bom e pra você? o Pelé... Que virou dicionário ainda já. O Pelé, Hoje. eu conto... Virou dicionário, Dicionário hoje. E assim, eu conto todo lugar que eu vou. Foi o auge da minha profissão. Porque um dia eu fui entrevistar o Pelé no Hospital Pequeno Príncipe. Sim, Que ele tinha parceria lá. Que ele tinha uma parceria lá. E ele tava andando, vendo as crianças pra lá e pra cá, e a imprensa atrás. Daí a assessora falou assim... Pelé, vamos parar só um pouquinho pra falar com a imprensa, só um pouquinho. Oh, claro. Assim. Aí eu cheguei, né? Chegou a imprensa toda e eu cheguei assim de frente, assim, dele olhou pra mim e falou assim: essa cara aqui eu conheço. Pegou aqui assim em mim. Caramba, Aí eu desmontei, eu não sabia mais nem a pergunta que eu ia fazer. Eu não sabia nada. E ele realmente deve ter lembrado, porque foi em 2004 e o Atlético estava com o Santos disputando o Brasileirão. Sim, Pau a pau. sim. E então tinha matéria minha nacional todo dia, era do Atlético e do Santos, Atlético e Santos. Então ele deve ter lembrado que quando ele falou aquilo, aí eu desabei, cara, né? que da hora. Pô, e os- Segurar ali. Puta, chegou Já não tava nem mais tremendo, tava assim, ó. Não, Porra, cara. E entrevistei vários, assim, dessa geração. Da nova geração já, o último dessa Neymar, assim. Mas quando ele tava começando, depois... Piazão ainda. Bem piazão no Santos, né? E depois, Romário, Ronaldo. A seleção de 2002 treinou aqui, né? Sim. Certeza que eu Edmundo, tudo. Atleta de Olimpíada, lutador. Você sentia a diferença desses caras de alto nível, assim, dos jogadores, né, eu digo, né? Tipo, esses caras dessa geração, assim, com uma piazada mais nova, assim, você via, tipo, na tratativa, na postura? Eu sentia, sabe? De que maneira que se via isso? Os caras, até os mais marrentos, desde os mais marrentos até os mais simples, eles eram menos deslumbrados. Talvez a palavra não seja deslumbrado, alienado. O cara era marrento, ele estava ligado. Quem era quem era o presidente, sabe? Qual time estava no topo da tabela,
na Inglaterra, quem é quem e tal. O cara tinha uma Tava noção. antenado. Tava antenado. Hoje em dia você chega, tem jogador que ele sabe o que ele almoçou e sabe o que E tem que olha fazer lá. no campo e... Entendeu? Tá meio... Porque eu acho que agora virou uma máquina, né? O cara é uma máquina, o cara tem que produzir. Jogo, descanso, come, dorme. E o... Querendo ou não, né? Tira o tempo do cara. né? Tá Muito lá. Instagram, O né? tempo todo ali, né? Videogame. Aham. É opção também, né? Não tô dizendo que tá errado. Sim, De repente, sim, pro sim, cara sim, render, sim. ele precisa estar com a cabeça Não, fria mas mesmo, Mas relaxa, né? também isso é legal de ver, porque é a diferença das gerações, né, É. cara? Você pegou uma geração que os caras... Eu não sei muito pouco de futebol, mas eu vejo que os caras eram mais sérios, levavam mais sério. E os BO também eram mais raiz, né, também. E os B.O. era mais raiz. Era né? mais raiz, era empazou, encher a cara. Hoje esses moleques nem sabem o que é isso, né, cara? É, que eu acho que também essa questão, os caras têm mais medo de fazer isso, Sim. né? Porque naquela época lá, Ah, hoje. Tava os muito caras não BO sabiam, agora, né? né, Ah, cara? tá louco. Hoje, os caras de torcida sabem onde o cara tá, vão atrás do cara, tiram o cara Não, de e lá hoje é um clique, né? Aham. Meu, um Bate uma clique. foto, ó, o maluco tá aqui. Tá aqui, pronto, tá no mundo. Você Já tá era. ali, o mundo já tá sabendo. Então, hoje eles Mas têm... você acha que isso não é um pouco de... Não vou nem dizer preciosismo, assim. Mas, cara, digamos assim, se o cara tá de folga, Não, eu Tá até curtindo a vida. tá curtindo, deixa o cara fazer o que ele quiser, acho, velho. mas daí que falta a personalidade, entendeu? Que são poucos que tem. Que o cara vai abrir pra discussão? Vai. Mas o cara bate no peito e fala, Assume o BO. eu tô de folga, eu vou pra onde eu quiser, isso não tem nada a ver com a minha vida. Eu tô rendendo, tô jogando. Ah, eu não tô rendendo. Eu não tô rendendo por causa disso? Por causa disso que eu não tô rendendo? Senta aqui, vamos conversar. É isso? Então, eu acho que falta o cara... Mas, por outro lado, a gente bate e assopra, né? Por outro lado, cara, o massacre é muito grande, velho. A Você acha que mídia é pressão muito... psicológica é muito... É muito grande. O que esses moleques sofrem. Eu sempre digo assim, eu não defendo, mas também não bato. Você vê o Hendrick, entendeu? O Hendrick do Palmeiras, 16 anos, ganhando milhões, sendo negociado. Já vendido, né? Já vendido para o Real Madrid. Quem com 16 anos já tem garantida a terceira geração? Aham. Esse é o bônus, né? Porra, quem pode se dar ao luxo de dar um carro de 100 mil para a ex-namorada que hoje é amiga com 16 anos? É o bônus. Quem que com 16... Fala pro moleque de 16 anos aí, o que você acha de ganhar, sei lá, nem sei quanto que é o salário dele, mas 300 mil por mês, ter o que você quiser, comer o que você quiser e jogar bola. Porra, é meu sonho. É o bônus. Agora, passou 3 jogos sem fazer gol, meu amigo. Já era. O pau vai comer. Passou 5 jogos sem fazer gol, é o ônus da coisa. Nossa, mas ele só tem 16 anos. Gente, tem que pesar. Eu não vou ficar batendo nele com 16 anos. Pô, tem que fazer gol, tem que fazer... Mas a pressão é gigantesca. Da mesma forma que a pressão eleva, ela te derruba. joga pra baixo. É a mesma coisa, cara. As pessoas têm que um entender psicológico isso. muito forte, né? Tem que ter um psicológico violento, porque bate forte mesmo. Você sente muita coisa igual entre o futebol e a luta, não? Nesse aspecto, cara? Não. Eu acho que a luta é uma pressão mais individualizada, assim. Mais individualizada. Claro que eu acho que daí na luta você é sozinho, né? Sim. Aí na luta as dificuldades são diferentes. O cara para alcançar um nível, ele já se ferrou muito. É difícil. Começou com 16 anos, crescemos o olho, vamos ajudar ele, Sim. a família. Porque hoje não tem esse Difícil. incentivo pra luta aqui também. Difícil, é não muito tem difícil. incentivo. Ou o cara tem que ter muito talento, Pouco. tipo o Anderson Silva da vida, do E que mesmo assim o vai cara penar. penou. Aham. Penou. Hoje, se você pegar, não estamos nem falando da geração de agora, se Sim. pegar a geração do Neymar, que já tem 30 anos, Aham. não sofreu, cara. Não sofreu. Com 14 anos já tinha contrato. Aham. Pai, a mãe já tinha contrato. Então a luta é diferente. É O bem cara diferente. pena mais. Mas a questão também de postura, que a gente estava comentando antes, o cara tá antenado, do cara poder saber falar, chega um repórter também, eu vejo isso meio igual também, né? Porque a luta falta isso também, né? Eu acho que eu acho que daí é uma questão de educação geral, né? De Uma berço, questão né, também. de né? educação. E de administração de carreira, de gestão de carreira. Administração de carreira, gestão de carreira. O cara ali se ferrou um monte.
pô, não tem o nível de educação necessário. Sim. Não, porque ele não quer. Sim, Ninguém sim, apresentou para Aham, ele o que é aham, importante. aham. O negócio é você sair na mão e treinar e treinar. Pô, ninguém falou, cara, dá uma lida Faça isso. aqui, dá Estudou inglês. Toma tal. um livrinho aqui Aham. e tal. Uma das coisas que a gente Difícil. mais fala pros nossos atletas, cara, é que eles... Acho que primeiro de tudo os caras têm que saber pensar. É, Pensar. tá vendo? Pensar por eles mesmos. Assim, num sentido... Ele pode ter até um pensamento errado. No sentido de uma situação, não tem problema. Mas tem que ter caráter. Mas cara. tem que... bancar o negócio, o BO, mas né? tem que pensar. Num sentido de que, assim, cara, você coloca uma situação pra ele. O que teu instinto te fala? Não é nem o que você aprendeu. Não é nem quem te deu um curso de gestão de pessoas. Fala, cara, qual que é a tua sensação em relação a isso? Você acha que é interessante? Teve um atleta nosso que tava mudando de equipe. Falou assim, cara, o que te parece isso? Aham. Qual que é a situação? O que você sente em relação a isso? Porque teve um problema até que gerou lesões mesmo, além de emocionais físicas, com várias questões em relação a isso. Falei, cara, você acha que vale a pena continuar? Isso te dá um futuro? Isso dá um futuro. Pensa assim, ó, você consegue viver assim mais uns 10 anos? Não consigo. Falei, cara, então acho que não dá mais. Não é pra você. Não é pra você. Aham. O cara chegou e falou assim, não, então vou mudar. Mudou e hoje, ó, É, que tá massa. voando. Que legal. Então, assim, cara, é uma coisa que a gente sempre busca deixar, do nosso lado, mais com parte de empresário, Sim, né? sim. A gente busca deixar o atleta tomar essa decisão. Mas Isso é legal. precisa ter um... Cara, mas é mais difícil, né? precisa ter uma paciência, cara. É, mas é mais difícil. Porque tem umas coisas que a gente sofre, assim, os caras nem sabem. A gente sofre muito pra que as coisas deem certo. Às vezes até a gente que trabalha mais com isso. Tem uma certa vivência também, né? Querendo ou não, a gente sabe que muitos não tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade, de ter um ensino. Seja ele não só da vida como um todo, até porque muitos ensinam mais pra nós em relação à vida como um todo do que uma faculdade pode ensinar. Sim. Mas é o fato de falar assim, cara, tem essa percepção do mundo ao teu redor. É difícil pra caramba. O que isso vai te trazer como um todo? Né? Então, por exemplo, a gente tem um atleta, o Petros Cabelinho. Cara, hoje é atual campeão do WGP, cinturão, cara, pô, conseguimos colocar ele em combate, entrevista, não sei o quê. Cara, o cara mora sozinho desde os 16 anos. Entendeu? Se você fala isso pra ele no sentido de um Hendrick da vida, cara, é o seguinte, você vai ganhar 300 mil por mês, tá? E você vai lutar. Meu, Vai dando risada, já. o quê? Aham. Tá louco, Isso que é. ele já treina que nem um maluco, É velho, isso que eu ganhando tô sonhando. 5 por mês. Que eu acho que também tá aí a diferença, né? O atleta, o jogador, ele já chega num 16 anos desse nível, ele já tá num palco grande, que nem você falou, assina um contrato com o Atlético, por exemplo. Porra, ele chega ali, olha o tamanho do ginásio, Mano. do estádio, olha o tamanho do CT dos caras. Pro lutador, pra ele chegar num palco Isso. desse tamanho, ele vai ter que passar por um gladiator da vida aqui, pros eventos. O cara tem que fazer esquiva de goteira E- pra poder lutar com qualquer um, pra ganhar nome. E E, você- quando o cara chega lá, aí ele abala, porque ele fala, cara, eu nunca tive isso. E você comparando o atleta do mesmo Do nível, mesmo né? nível, Na aham. mesma Que é proporção. super injusto, né, cara? Que não tem esse equilíbrio. Não tem. O da luta se ferra A muito. concorrência é desleal, né? Isso foi até uma coisa que a gente conversou com o Eliseu, cara, no primeiro episódio. Eu vi isso ontem, cara, no aquele Instagram da Dama de Ferro, cara. Eles tinham... É um Instagram muito bacana, cara, que ele prioriza principalmente a luta feminina. Dama de Ferro, muito legal. E, cara, faz parte de luta internacional, luta nacional, enfim. É um pessoal ali que até hoje não sei quem é, até porque eu sempre desconfiei, porque Dama de Ferro, na verdade, é o apelido da Poliana Viana, né? Que é do UFC. E... Só que eu sempre achei que fosse ela. Dela, aham. Como ela, assim, porque ela sempre comenta, sempre faz negócio, assim, então tudo Poliana, vem no nosso podcast e desvendar essa pergunta. Mas, ontem, cara, eu vi um vídeo, meu, que depois, cara, pode pesquisar lá, que era essa questão do fazer o verdinho, que a gente fala. Fazer o Sherdog. Fazer o Sherdog lá, porque, cara, era... Primeiro que depois eu fui ver. O que é necessário, né? O cartel o cartel do adversário era 0,5. Aham. O cartel da menina que ganhou era 3-0. Entendeu? Aí, beleza. Levantou a mão. Cara, você olha, tem uma postura físico de atleta.
Você olha outra O pessoa... lanche, o verdadeiro lanche. Você olha... E era um Big Mac, assim, com 5 hambúrguer... 3 batatas. Não sei nem como é que ela bateu aquele peso. Você olha aquilo... Na hora que eu vi, eu tava até falando pra minha esposa. Eu falei, cara, essa luta aqui Já tá escrito. tá ruim. Aham. Depois vazou o vídeo. E, cara, deu um bafafá no mundo da luta em relação a isso. Porque, tipo, cara, muita gente comentou, compartilhou, falou... Justamente porque algumas questões do esporte tem o tabu, né? Da disparidade. Da disparidade. Cara, você ia ver... Rogério, acho que foi o primeiro treino daquela mulher. Ela era 0,5 e foi o primeiro treino dela. Ah, mas, cara, como Foi árbitro um de MMA, o negócio que eu já assim. passei por isso, cara. Você olha assim, você vê assim, você E é fala, por cara, isso, assim, e o que você acha nessa tua visão, obviamente, mais pró-esporte como um todo? Cara, como que a gente consegue, obviamente que nós somos um podcast que é mais de luta, coisa parecida com isso, como profissionalizar isso mais? A gente, quando a gente faz os nossos eventos da TFO, a gente busca profissionalizar ao máximo no sentido de, cara, acostumar o cara, acostumar né? o cara a falar Aham, assim, cara, com o seguinte, nível, olha, né? você é um atleta. Pode ser amador, não interessa, você é um atleta. Nós te consideramos como um atleta. Como profissionalizar isso desde o começo? Porque a gente é uma empresa pequena ainda, faz um evento pequeno e tal, tudo. Mas, cara, tá lá o nomezinho do cara. Se Deus quiser, nas Pro próximas lanche, a gente... né? Pra um lanche, tem a Que bandagem, é o que tem tudo. o UFC trata, assim, hoje, né? Você gente chega busca- lá, você tem até um nutricionista, cara. O cara Sim. inclusive, o cara é brasileiro, até esqueci o nome dele lá. Ele chega lá pra você, ele fala bem assim, quando você chega no hotel, ela fala bem assim, cara, pra você manter a tua alimentação aqui, o que você tem alergia, o que você gosta de comer e tal, na hora, assim, no hotel. Você saiu da limusine lá, o cara faz aqui, fala, daqui meio-dia você pode passar aqui e pegar a tua alimentação. Nossa, aí profissional. Fora o resto, né? Então, E a gente busca isso, obviamente, como inspiração. Mas, assim, o que você acha que poderia ainda... Pra chegar num nível... Não vou dizer, acho que no futebol, porque o futebol é muito antigo. Eu acho que é um nível que, cara... a luta, o tempo não chegar, vai. vai ser Eu acho que difícil. pra luta Vai chegar... ser difícil. Já é um nível muito irado. Claro, quando você vai no UFC... Apesar Não, que a já gente... evoluiu. Apesar já que a gente evoluiu. já sabe que, cara, os 2 primeiros contratos do UFC, o cara ainda tá... Mas se você... Tá embaçado. Sim, mas se você for ver bem, tipo, até o monstro falou 12 mil, né? Que 12 seja mais 12 mil, 12 mais 12. Cara, 60 conto. Quem hoje, um atleta que sai aqui no sítio cercado, por exemplo, você chega assim, cara, alguma vez na tua vida você já ganhou 60 mil Você assim? tá louco. 60 Na mil? bucha? É. Né? Se perder, se tudo der errado, o cara ganha 60 mil. Imagina 12 se o cara vezes ganha. 12. E se o cara dá um nocaute, é 12 mais 12 mais 50. É. É o bônus ainda, né? Então, é difícil. Realmente é uma boa pergunta mesmo. Porque eu acho que tudo vai da cultura, né? Primeiro da cultura, que a gente não tem uma cultura além do futebol, né? Sim. E, segundo, assim, a nossa educação não prioriza esporte, o que é um absurdo, né? É um absurdo, é uma loucura você ter o esporte, ter tanta gente, tanta criança e você não sair distribuindo tatame, luva, bola, Não rede. só criança, mas material também pra ensinar, Material. cara. Pra ensinar. Tem Você gente querer boa pra investir em ensinar. professor, sabe? Isso aí você cria uma cultura esportiva, Sim. como é nos Estados Unidos. Aham. Sim. Depois é profissionalismo, né? Eu acho que daí quando você chega nesse estágio em que você tem uma cultura forte, aí o evento profissional vai começar a chamar a atenção, aí a organização vai ter credibilidade. Porque E tem tudo demanda, né? tem demanda e atrai investidor. Credibilidade, velho. Tudo gira em torno de credibilidade. O cara vai olhar teu evento hoje e falar, meu, o cara ganha... Ele não tem um nutricionista, mas ele tem... É padrãozinho. Aqui, olha aqui. Aham. Se ele ganhar, ele não vai ganhar 60 mil, ele vai ganhar- ganhar... E paga mesmo. Paga mesmo. No Aí Pix. você vai ver no Pix, no Pix, no Pix. Da hora. Aí os moleques que estão Querendo, querendo ali, fala, meu, Quero lutar nesse evento. ô empresário, vamos lá, cara, vamos lá, pô. É pouco, mas aí todo mundo vai crescendo junto, né? Sim. Porque é a cultura, é a credibilidade e aí vem educação ganho para todo também, né? mundo. Então acho que é por aí, eu acho que o caminho é esse. E, claro, a gente vive num mundo em que tem muita picaretagem, Sim, né? sim, Evento sim. que denigre o teu evento, a tua organização. Mas isso, com o tem tempo, que se as coisas destacar, vão né? se distanciando. Como era antes, pô. Campeonato de jiu-jitsu. Chegava lá, os caras se encontravam, saía na mão, na pracinha e tal. Com o tempo, as Foi coisas mudando. foram mudando. MMA, MMA, mesma coisa, né? Acho que é só o estilo que demora a bater, porque não é igual ao futebol, né? Que você está falando. Exato, porque daí não tem a Aham, cultura. Que tem que, realmente tem que bater até. Nos Estados Unidos, você fala, vai ter um evento de MMA. wrestling. Aham. Então, Bomba.
Olha, porra, bomba. Aham. Bomba, velho. E só os caras bons também, né? Eu acho que também a facilidade de lidar com isso, que vem uma coisa que até essa semana eu tava conversando com um aluno. Quando eu falei, pô, eu sou muito fã de NBA e de NFL, né? E a gente vê assim que, tipo, cara, lá eles criam. É muito difícil você encontrar alguém que curta basquete que não goste somente de um time. O cara sempre gosta de um monte. Por quê? Porque existem várias estrelas. Né? Então você consegue admirar um monte de cara. Mas por que consegue admirar um monte de cara? Porque eles foram criados lá da base. Tipo, hoje você vê uma infinidade de estrelas. Pra nós aqui, cara, o brasileiro ele tem mania de crucificar os seus ídolos, né? É paixão de clube e acabou. E se o cara pecar, puta, já crucifica o cara lá. Pau né? nele. Não existe, nele. tipo, uma... Não, pô, mas tem esse lado do cara aqui também e tal. Então a gente vê que, tipo, essa cultura também do endeusar o cara também é difícil, porque aí você fica focado só numa pessoa, né, cara? E esquece dos outros talentos que estão nascendo também. E mais uma vez a gente vê o pêndulo, A disparidade. né? Porra, o cara fez 2 lutas boas, tá no UFC, ganhou o cinturão. Uau, Tesão, Deus, todo dia na TV, autógrafo, não sei o quê. Perdeu o cinturão. Porra, mas o também, cara é ruim. Você viu a barriga dele? Mas também tava na Coca-Cola, não sei o quê. O cara não Já sabe julga nem do o que cara, estão né? falando. Então, Cara, você acredita que eu difícil. acho que com o Charles foi assim, cara? O Charles foi, claro que foi. claro que foi, porra, um monstro. Cara, o cara monstro, é um monstro. velho. Monstro. Perdeu o cinturão. Mas também, Mas né? também Mas levou um também monte de gente, não sei Levou. o quê. Aí começam a buscar. Uma desculpa, né, pro cara. Porra, né? Agora eu velho, quero Eles ver não sair conseguem 5 entender. minutinhos sem perder Não, e o amizade cara com não ele. consegue entender que assim, cara, que nem a gente falou ali, é um esporte individual. Tem dia que você não vai estar bem, cara. É O luta, cara vai mano. ter que lutar com lesão, o cara vai ter que lutar É. brigou com a mulher, não sei, Isso. e cara, foda-se, o cara vai ter que sair na porrada com o outro. É. A cabeça do cara tá aqui assim, tem o outro te enfiando a porrada lá. Aham. E, cara, e ninguém sabe desses problemas, né? Ainda mais da onde que a gente fala sobre essa questão da vida, né? É. Cara, olha da onde ele saiu. Tipo, você Do realmente nada. consegue ver que, cara, o esporte mudou a vida desse cara. Como mudou de tá muito. louco, cara. Mas a dele, cara, é um negócio que eu fico mais impressionado, assim, tipo... tem muitos amigos nossos até que foram pra UFC como um todo, que, cara, você vê que mudou a vida do cara. Mas Mudou aí vida. a gente entra de novo na questão da educação, entendeu? Aí a gente tá filosofando bonito, né? Mas, pô, volta lá atrás. Se você tem uma sociedade que pratica esporte no colégio, né? Vários esportes, não é só Mas futebol, não. Tem uma Pô, gama gigantesca, né? Pô, aí o moleque vai crescer tendo uma noção de esporte. Uhum. Ele vai crescer sabendo, pô, tem dia que é bom, tem dia que é ruim, tem cara que é mais talentoso, menos, O cara tal, cria tal. casca, né? O pai desse moleque vai entender um pouco mais. Aí vem a outra geração. Porra, aí é uma geração que se apoiou no esporte e que tá, né? Não à toa que as grandes potências mundiais investem em quê? Esporte, Aham. propaganda. Pra quê? Marketing, né? Marketing, porque o esporte é fundamental. Você tirar a criança da rua, briga, confusão, droga, faz o quê, cara? Disciplina. Você fica falando na cabeça da criança? Não. Não adianta. Você tranca ela? Não. Tem que tomar um cacete pra aprender, vai ter que Porra, tomar, vai ter que se bota frustrar. lá, né? velho. Aprende o que é frustração. Ó, aqui, ó, é frustração, velho. Só que aqui é o esporte, beleza, aprende e tal. Muito difícil. foda, né? Eu essa- senti essa dificuldade pra dar aula de jiu-jitsu, cara, quando chegava criança, assim. E eu pegava a Imagina. criança, assim, do lado do pai. Imagina. E falava bem assim, ó, quero falar pra você aqui bem sério. Quem manda aqui sou eu. Pô, Teu imagina. pai não manda nada. Teu pai vai ser o último cara da palpite aqui, beleza? Se precisar. Aqui dentro não adianta olhar pro pai, não adianta. Eu vou pôr de castigo. Excelente. Cara, ali, cara, eu tive, vou falar pra você, cara, que eu não tive uma criança que me deu problema, assim. Tudo, cara, e até depois o pai veio e falou assim pra mim, cara, eu tenho que te agradecer, cara. Eu não Que o consigo fazer o que você faz. Não, ele falou assim, porque eu tenho dó, né? E você não, você ripa mesmo, cara. Ele falou assim, é por isso que ela na escola, ele sofria bullying, já não tá sofrendo mais. Já tá se impondo, já tá, tipo, tal. sensacional. Porque é isso, cara. Tipo, eu penso assim, a gente passa por frustração, pô, tem dias que você tá milhão pra treinar. Você vai lá, você passa o carro em todo mundo. Tem dia que, sei lá, cara, a gente mesmo sendo faixa preta, você vai pegar um faixa branca encardido. Você olha, tem aquelas bigornas, você fala assim, porra, malditos faixa branca, né, cara? Sai humilhado, né? 130 quilos, você fala, cara, de onde que sai essas pragas? Você tem que proibir. Eu falo pro professor, cara, você tem que proibir esse cara aqui, velho. Aí você com faixa preta, o cara vem babando assim, né? Bem assim, né? Aí você fala, cara, hoje eu não tô legal, cara, eu vou ter que tirar todas as cartas da manga hoje, justo hoje, né? E você tem que se virar, não tem jeito, né, cara? E é doido, Por isso cara, que porque traz quando- essa transformação. Quando você começa a ver isso no alto nível, eu pelo menos tenho essa percepção de que as pessoas elas têm muita dificuldade, cara, em assumir Erro, né? os próprios erros. Cara, Essa autorresponsabilidade. Esse é o negócio mais complexo, cara, porque o que você uma vê das de coisas mais importantes na vida de um homem, mulher, Uhum. é isso.
E Bater o no esporte peito, né? ensina. É. Isso eu escutei do teu irmão aquela vez. Teu irmão falou de terceirizar a desculpa, né? Ah, no aniversário do TFO, Teu irmão falou isso, cara. É. Nunca me esqueço mais, cara. Que a autorresponsabilidade é uma coisa que ela vai mudar a vida da pessoa. Porque a pessoa que ela não assume a autorresponsabilidade dela, se a gente for falar em alto nível, né? Digamos o UFC, o cara perde. Ah, vai culpa. E a gente já viu isso aqui. Tudo, um monte Ah, de não, desculpa, a culpa é do preparador Não físico comi porque o cara direito, morreu no gás. aham. Ah, não, pô, a culpa é do nutricionista porque eu não Me consegui fez perder bater o muito peso peso, certinho aham. e não deu certo. Ah, a culpa é do treinador porque ele não pensou era a pra ter estratégia. treinado assim, então não sei o quê. Em vez do cara falar, cara, hoje não foi meu dia, eu errei, eu fiz uma estratégia do nada na minha cabeça que deu vontade. Eu tenho duas coisas, assim. Uma é que é natural. Eu sempre me culpei. Eu nunca passei responsabilidade. Outra, quando eu percebi que isso evitava encheção de saco, aí Foi mais fácil. foi mais fácil. Por quê? Aham. Porque eu me preparo para tudo. Jornalismo, direito, tal. Quando eu erro, eu não discuto, velho. Foi mal. Foi mal, errei, foi mal. Ah, não deu. Agora, o que eu vejo hoje e que eu busquei ensinar minha filha e deu certo até hoje é isso. Cara, não inventa moda. E dou exemplos, ó, fulano, olha fulano, sempre a culpa é do professor, do chefe, Aham. do ex-colega, do pai, né? Hoje em dia a gente tem mania de culpar pai e mãe, né? Ah, eu sou assim por causa do meu pai e minha mãe. Me frustrou, eu tenho me um trauma trouxe lá, trauma. me trouxe Aham. trauma. Tá maluco, cara. Então- Nessa época era chinelo nas costas. Velho, aprende que a vida vai te ensinar. Então, o que que eu acho? Hoje os pais têm muita dificuldade de dizer não. Tem que conversar. Tem que conversar. Tem horas, Mas ele tem que saber que quem manda na porra toda é Sim, você. sim, Né? sim, Com todo o respeito. Sim, Eu sim. nunca levantei o dedo pra minha filha e, assim, dificilmente brigar. Mas quando eu falo pra ela, discuto. Por Aham. quê? Por causa disso. Mas, pai, não, veja bem. Mas, pai, pô, veja. Porque eu tô mandando. Aham. Beleza? Então é o seguinte, você vai fazer porque eu tô mandando. Ah, então tá bom. Então, assim, as pessoas hoje têm dificuldade de dizer não. E aí é o que a gente tá falando. O esporte, ali dentro, quem manda é o professor, cara. Se você perder, você não chora. E eu tenho um sobrinho que eu botei no jiu-jitsu. Mudou. Falei pra minha irmã, bota no jiu-jitsu. Magrinho, tímido, Aham. dificuldade em perder, Aham. ficar bravo, Aceitar, perde no aham. videogame, ficar bravo, perde no futebol, ficar bravo. Bota no jiu-jitsu. Porra, o moleque é outro. Mudou. O moleque é outro. O tatame é um dos maiores desenvolvedores de caráter que existe, cara. É uma mini vida lá, né? Bastante. É uma Se você- mini-vida. Que é aquilo que você falou no começo. Se você conseguir dominar ali dentro, como é que você não vai conseguir dominar um problema fora, cara? Aham. Como assim? Pô, Você eu vai li- penso isso. Pô, É. eu passei por um problema recentemente de relacionamento também. Teve uma hora que eu me pegava e falava assim, pô, cara, você tem 2 faixas pretas, por que você tá... Foi 10 anos se lascando, tomando porrada na cara, se fudendo, como é? Pô, peraí, cara, né? Calma aí. E assim vai mudando a tua cabeça. Você fala, não, vamos voltar pra realidade. Olha o nosso... Que é aquilo que o... Puta, esqueci o nome do cara agora, mas eu vi um podcast dele falando que, assim, o jiu-jitsu em si, né, as artes marciais, ela não te dá só uma autoestima, mas autoconfiança. Porque você sabe disso, você sabe que você fala, cara, se o cara vir discutir comigo, eu discuto com ele, mas se ele vir pra cima, eu enfio na porrada. E tampamos na porrada e beleza. E é isso. E vamos. A confiança te dá isso. Você sabe que você pode. Né? Então, tipo, isso a arte marcial te traz. Porque tem aqueles 3 pilares, né? De disciplina, filosofia e hierarquia, né? E isso te traz com chefe, com esposa em casa, com tudo, né? Com tudo, Que é- cara. É exatamente. É esse tripé que o tatame te dá e que hoje as crianças e os adolescentes não tem. Não tem. Simplesmente não tem. Você chega aí, vai trabalhar. Não gostei muito desse trabalho. Aham. Ah, vou voltar pra casa da minha mãe. Ah, então tá. E tá de boa, né? Tá de boa. Ok. Ah, com a gente era assim, não gostei muito desse trabalho, me Vai fudi. ter que ficar. É o que tem. É o que tem, mas hoje se vira, Aí você nego, vai ver o velho. currículo da pessoa, ela passou 3 meses num lugar, 4 Aham, meses no outro, não 6 parou. meses num... 78 pós-graduação, É, mestrado, não sei o que. Não faz nenhuma em base daquilo. Ninguém aguenta a pessoa, porque ela é insuportável. Sim. Rogerião, chegou aquele momento. Ah. Qual? Tchau, Não, aquele momento do adeus. da... É triste. Mas assim, só pra gente finalizar já, meu querido, assim, uma coisa que me pegou desde o do começo aqui que você falou assim, cara, sempre fui um cara que busquei ver o futuro. Né? Quando você olhou pra RPC, você falou, cara, eu não vou parar aqui. Agora, cara, quais são as suas perspectivas de futuro, assim? Como é que tá a tua vida em relação a isso? Minha vida mudou muito na pandemia. Mudou pra caramba.
o esporte me ajudou a não cair. Eu passei maus bocados, assim, em termos psicológicos. E bambiei. E o esporte me segurou. O jiu-jitsu me segurou. Uma coisa eu nunca deixei de fazer, acordar de manhã e treinar jiu-jitsu. Foda-se. Eu nem dormi. Amigão, teu que montar lá, só vai. Só vai. E eu, nesse período, eu fui ajustando. Ao mesmo tempo, eu fui ajustando. E hoje eu tenho umas 3 opções para minha carreira, assim, que eu vou decidir em um mês. Em um mês. Se eu vou... Talvez quando for ao ar eu já tenha decidido. Se eu vou estudar na Europa, se eu vou investir no meu escritório, se eu vou investir mais na minha carreira jornalística e de rede social, ou se eu vou fazer as 3 coisas juntas. E tá na hora de eu decidir, assim. E chegou o momento, porque há 11, 12 anos, quando eu fui estudar na Alemanha, e eu separei e tal, fui estudar na Alemanha, e eu voltei porque eu falei, cara, eu separei, se eu não voltar, minha filha vai me chamar de tio, né? E isso daí é a maior derrota da minha vida. Essa eu não vou perder. Essa eu não vou perder. Eu voltei, tive proposta para ir para Rio, para São Paulo, para ficar fora, né? Claro que para ficar fora era para batalhar fora. E eu falei, não, vou voltar. E hoje minha filha tem 17 anos, vai entrar na faculdade, ela já sabe que o pai dela é o pai dela. Tem certeza, já? Tem certeza o nome, né, pai? Pai, lá vem você, não me encher o saco. Sou eu. Então, assim, aí hoje eu posso ir. Então eu vou ver. Eu vou pensar. Eu gosto muito daqui, gosto da minha vida pra caralho, entendeu? Mas às vezes eu preciso sacudir. E foram planos que eu fiz e chegou o momento de renová-los. Entendeu? Então agora eu vou renovar. Mas eu preciso decidir, assim. Até para ter um pouco mais de tranquilidade e voltar a treinar focado para competir. Que legal. O Mundial tem que vir. Tem O que Mundial vir, vai né? vir. De qualquer jeito vai vir. Vai vir. A hora que eu estabilizar, tranquilizar, E ajustar os treinos. tudo. ajustar, eu vou voltar a treinar. E quando eu volto a treinar, filho, Gostei. Uma coisa que eu tava pensando aqui, que aquela hora a gente comentou, né? Pô, porque os caras perguntam, pô, por que vocês fazem isso? Sai na porrada, pô, fica com a orelha amassada, não sei o quê, com a cara destruída e tal. Cara, eu acho que não tem explicação melhor de fazer a gente se sentir vivo, né? Eu acho que não tem explicação melhor, verdade. cara. A Não gente tem. se sente vivo, que você sabe que você dói, que você tem que treinar, você tem que se superar, que é cansado, é com chuva, é com frio. Tipo, cara, eu acho que não tem outra coisa no mundo que vai te fazer sentir vivo desse jeito, né, cara? Então, falou tudo, é se sentir vivo, né? Você se sente desafiado e você se sente, porra, com aquela energia, preciso. E quando você conquista, você fala, nossa, Puta, legal. consegui. Quando você faz um simples treino, né? Faz um simples porque treino tem bem treino que feito. Você fala, caramba, Foi bom que hoje, hein, legal, cara? velho, que legal. Vamos lá, vamos encarar o dia, vamos lá. E assim eu fui fazendo e fui conquistando as coisas e chegou um momento que eu preciso definir. Legal. Deus te abençoe, Vamos lá, Rogério. amém. Vai dar boa, cara. Vai dar boa. Te agradeço aí também por ter participado do nosso podcast, cara. Foi um prazerzão. À disposição sempre. Se a gente deixar aqui, cara, vai mais umas 3 horas. Vai, uns 3 capítulos. Vai com Deus, mas obrigado mesmo, cara. Deus te abençoe. Valeu, amém. Vamos que vamos. Tamo junto aí. Tamo junto, Parabéns, valeu. viu? Porque tá muito legal e vai ser um sucesso. Já é um sucesso, com certeza. Obrigado. Cris, Pô, dá um beijo pra alguém? sensacional. Não, cara. Pô, passou que a gente nem viu. Mais um. Mais um, Mais graças um a Deus. que passou tão rápido que a gente nem viu, né? Então tá, pra não ter problema, a última vez eu dei um beijo pra minha mãe, beijo pra minha esposa. Sucesso. Senão depois quando ela for ver essa aqui, ela vai reclamar. E pro Boris também, Pode por ter favor. certeza, grande Boris. Beijo, meu cachorro. Não vai faltar. Beijo pra isso. Os caras vão ver. É isso aí, galera. Esse foi mais um TFCast, o podcast da TFO. A gente pede para que você sempre compartilhe o nosso vídeo, se inscreva aqui embaixo, toque no sininho para receber as notificações e vamos que vamos, bora para a próxima. Sempre agradecendo também ao pessoal do PA Podcast, que está aqui sempre nos produzindo e fazendo um ótimo trabalho com as câmeras, os making-offs e tudo mais. Beijo para vocês. Até! It's time! TFCast, o podcast da TFO.